Olá, bem-vindo a mais um Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento e a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é enfermeira e especialista em saúde mental. Com vocês, Gabriela Carvalho. Ó, Gabriela, obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho, pelo tempo. A gente está aqui no Rio de Janeiro, correria do dia a dia, né? E eu quero saber, eu conheço e gosto muito da profissão enfermeira, eu acho uma profissão muito importante. Eu tenho dúvidas sobre a sua área, sobre a sua especialidade em saúde mental, que nós vivemos momentos aí que precisamos muito olhar para isso, né? Na gente, o quanto isso reflete no nosso corpo. Mas antes de eu entrar nessas dúvidas mais técnicas, eu quero pedir para você contar a sua história. Todo mundo que vem aqui eu peço para contar a história. Então, como a Gabriela, por favor, você apresenta para as pessoas e como a Gabriela foi parar na enfermagem, era algo que você sonhou, que você queria esse caminho ou não. Então, conta para mim, por favor. Então, é um prazer estar aqui, Obrigado, eu que obrigada. agradeço. Meu nome é Gabriela, eu sou enfermeira há 7 anos, Que legal. me formei pela UERJ, Universidade Estadual do Uhum, Rio de Janeiro, e me especializei em saúde mental pelo IPUB, Instituto de Psiquiatria da UFRJ. que legal. Eu me especializei no ano de 2023, então tem 2023. 3 anos que eu Depois da tô. pandemia, né? Sim, eu entrei um pouco depois do boom da pandemia, que foi em 2020, eu entrei Aham. na turma de Na formação, 2021. né? Tô na formação. É, eu entrei em 2021, como a residência, que é multiprofissional, são 2 anos, com exceção da médica, da residência médica em psiquiatria, que são 3. Aí eu me formei em 2023. Que legal, que legal. Se você puder explicar para mim e para quem está assistindo a gente, o que que é a enfermagem voltada na saúde mental? Então, a enfermagem voltada na saúde mental, assim, ela sai daquele foco, assim, clínico, Aham. e entra numa questão não só mental, da saúde, assim, a nível psicológico, como Aham. também na questão psicossocial, que é você acompanhar, conhecer e acompanhar a vida, o estilo de vida daquela pessoa. Aham. Como que é o cotidiano dela, a situação Entendi. socioeconômica, as Entendi. relações da vida cotidiana, tudo que impacta não Entendi. só a saúde física, Aham. como a mental e espiritual também, em Entendi. É todas como as se, me áreas. corrija se eu estiver errado, é como se tivesse, como se vocês fossem, a sua área fosse atrás do porquê, né? Então, por que aquela pessoa está somatizando aquele tipo de coisa? Eu vou dar medicação que é o paliativo ou eu vou lá na causa raiz dela? Seria isso? Sim. Caramba. E você falou que você fez uma especialização, né, em saúde mental. Teve algum motivo específico que você percebeu já na sua profissão? Você percebeu alguma coisa? Então, eu vou ser muito franca, o que eu falo para todo mundo, que assim, o curso de enfermagem, vou me referindo só à enfermagem, né? Porque Aham, as pessoas das outras profissões, assim, elas passam por isso também, porque aham. a graduação, a academia, ela volta muito para parte biomédica. Todos os períodos da faculdade, assim, tem Sim, aula de saúde mental, tem psiquiatria, mas é tudo muito voltado para o corpo, para o biológico. Então, durante a minha graduação, eu tive aula de saúde mental, mas era muito teoria, então era entendi. aquilo, é Muito teoria com superficial. teoria. Não, era teoria, certinho, mas a gente só conhece mesmo as coisas quando vai para a Entendi. prática. Sim. Então, quando eu entrei para a prática, e na época eu não queria saúde mental, na época eu, como grande parte dos colegas, queria a área materno-infantil, muita gente da enfermagem é apaixonada por esse Uhum. campo, então, para mim, saúde mental, na época da graduação, principalmente na parte teórica, passava batido. E aí, quando eu conheci a parte prática, eu não conheci o trabalho dos CAPs, da saúde mental em si. A UERJ é uma universidade que tem muitas greves, assim, com motivo, né? Sim. Por causa do Estado não pagar os professores, não pagar as bolsas de direito. Então, quase todo ano a Falta de faculdade recurso, entra em né? greve. É. Falta de recurso. Eu peguei essa época, então, quando eu passei pelo estágio no CAPES, que foi o CAPES UERJ, ele estava muito vazio de profissionais. A gente não Se puder teve só explicar prática. para mim e para as pessoas o que que seria o CAPS. O CAPES é um centro de atenção psicossocial. Tá, perfeito. Ele atende pacientes que ficaram internados muito tempo nos hospitais psiquiátricos
E é um serviço de portas abertas em que o paciente ele vai lá para se tratar, para Entendi. Ele é do ser Estado. acompanhado do governo. E aí ele vai e volta para casa, como qualquer outra pessoa que iria numa clínica da família, que iria Uhum. no hospital resolver uma questão de saúde. Ele Entendi. é para ressocializar o paciente e não Entendi. manter mais ele preso. É assim Entendi. que funciona os CAPs de uma forma bem resumida, né? Uhum. Dizendo. E aí, quando eu estava na faculdade, eu já não era interessada na área que até então, para mim, era só psiquiatria. E aí, passei pelo estágio no Hospital Pedro Ernesto, passei pela enfermaria psiquiátrica, depois passei pelo CAPS UERJ e, para mim, passei pela Policlínica porque Carneiro, que o CAPS UERJ fica do lado. Uhum. E para mim aquilo não fez sentido. Assim, eu não gostava de cuidar de me ver assim, cuidando de pacientes presos naquele sofrimento. Entendi. Aí, beleza, aí eu me formei e fiz residência em saúde da família, que hoje é chamado de enfermagem de família e comunidade. Uhum. No final dessa residência que eu fiz da UFRJ, eu passei por um CAPS porque a gente tem que passar por todos os serviços da rede pública. Aham. Um deles foi o Como se fosse um CAPS. trainee, por exemplo. É. Tá. E aí eu passei pelo CAPS Mussum, que fica em Jacarepaguá, na Taquara. Aham. Conheço, tá claro. O Mussum, ele é um CAPS AD, de álcool e drogas. E aí eu vi realmente o trabalho da saúde mental, o trabalho do CAPS e da RAPS. RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. E aí eu me interessei. Eu me interessei, eu tenho gente na Você se família interessou pela que... abordagem. Pelo tratamento, pelo todo. E aí eu resolvi, então, eu terminei a primeira residência e quis ingressar nessa outra porque eu queria trabalhar nessas duas áreas, tanto na saúde da família quanto na saúde mental. Aí, isso foi no ano de 2020. Terminei a Aham. primeira residência e estudei para a próxima. E aí eu passei para a residência do IPUB e entrei em 2021. 2023 eu me formei, passei, fiz a prova para o concurso da Prefeitura de Niterói, a FESaúde, e aí, mas eu fiz o concurso para o CAPS, para trabalhar no CAPS. Uhum. Passei nesse concurso e fui chamada no final do ano, em novembro daquele ano. E aí eu tô lá até hoje. Eu trabalho no CAPS 2, que é um CAPS 40 horas, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde. Entendi. A profissão enfermagem é uma profissão, principalmente para quem está de fora, e eu, por exemplo, tenho muitas amigas enfermeiras, e eu, com muita honra e alegria, eu tiro meu chapéu e parabenizo, porque eu não teria sangue e capacidade de exercer a profissão que vocês exercem, assim, estão de parabéns, de verdade. Eu acho que o mundo aprendeu muito sobre a profissão enfermagem pós-pandemia, Sim. né? Espero que esteja aprendendo dia após dia ainda, é o que eu espero do fundo do meu coração, porque de fato é uma área muito, tem que ser muito bem valorizada em todos os aspectos, não só financeiro não, em todos os aspectos, respeito de tudo. E eu quero te perguntar, porque eu escuto entre rodas de amigas e tudo, os desafios dessa profissão, dessa trajetória, sabe? E eu quero te perguntar, nessa tua trajetória na enfermagem, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Na enfermagem? Sim. Assim, Ou já atuando no CAPS, por exemplo. é porque quando eu saí da faculdade, eu fui direto para residência e Aham. emendei uma residência na outra. A minha dificuldade enquanto enfermeira foi conseguir emprego, porque eu entrei numa época que diziam chover emprego para enfermeiro e me formei quando ficou reduzido isso. Tudo é por contato. Ah, se você conhece fulano Caramba. de tal, se você... Isso buscando no particular. Também, público e particular. Às Caramba. vezes você pode. Assim, eu me formei acreditando, escutando que você tinha que ter residência para conseguir emprego, porque ninguém quer recém-formado inexperiente. Aí eu fiz a residência, fiz logo duas. E ainda assim tive dificuldade porque tudo é contatinho. Eu, por exemplo, sempre quis, meu sonho sempre foi ser professora, só que aí eu quis ser enfermeira e aí juntei uma coisa na outra. Sim, Fiz a faculdade pensando em dar aula em curso técnico. sim. Só que Para até técnica de enfermagem. isso, só que até hoje eu não consegui
porque é aquilo, tem que ter um contato que te recomenda, você tem que também ter experiência, saber dar Caramba. aula, você tem que saber montar uma aula, enfim. Esse foi o Então, maior desafio. para mim, Sim, para sim, eu mim o entendo. desafio, mas assim, existem vários, né, de valorização salarial, Sim. de carga horária, jornada de trabalho. Só que o meu caso, assim, digamos que eu dei um pouco de sorte, não sei se é sorte, né, porque eu estudei muito para tudo, eu tive que estudar muito. Nunca é sorte. Mas depois da faculdade, eu fiz residência e depois da residência eu passei em concurso público. Então eu não fiquei tanto Sim, tempo desempregada como muitas amigas minhas sim. ficam tentando um Não, e emprego, hoje em seja no dia, concurso particular ou no público é SUS. quase que ganhar na loteria, de Quando tanta surge, concorrência, de quando tanta surge. concorrência. Tanto que no Rio, assim, eu sou do Rio, carioca. Eu não consegui nada no Rio. O máximo que eu consegui depois da residência foi trabalhar de RPA durante um mês num dos CAPs que eu passei enquanto residente, É que um foi o desafio CAPS AD mesmo. Raul Seixas, Um desafio mesmo. E foi RPA. RPA são esses plantões coringa, que você assina lá um contrato de X dias, e aí só, no máximo um mês, né? E aí dentro daquele tempo você trabalha, recebe e depois vai embora. Ah, mas aí também as datas, né? Só assim, aquele domingo à noite, me corrija se eu estiver errado, aquele Natal, que é plantão Coringa, Coringa é isso, né? Aquele carnaval, aqueles eventos E aí no maiores. Rio, por mais que até alguns colegas, amigos mais próximos tentassem ajudar, sempre tinha um enfermeiro mais cascudo, ou então Entendi, alguma questão assim entendi, política, sabe? Que entendi, aí entendi, perfeitamente. e aí eu fiz o concurso para Niterói. Isso era uma coisa que eu batia muito na residência. Falava para os meus colegas. Gente, não relaxa na residência, gente, só tem 2 anos. É, Residência é concurso até a página 2. Quando sim, acabar os 2 anos, e na minha residência, não é só enfermeiro que faz. Como ela é multiprofissional, ela, na saúde mental, é multidisciplinar. Então, tem a residência médica, que aí é só em psiquiatria e para uhum, medicina, e tem a multiprofissional, que aí entra enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas é mó ocupacionais galera. e educador físico, nutricionista também, mas a residência que eu fiz eram só 4 categorias: Uhum, enfermeiro, assistente sim, social, terapeuta entendi. ocupacional e psicólogo. E eu falava para eles, gente, vamos estudar, vamos fazer a prova, porque depois. Mas enfim, eu quase não aproveitei muito a residência nesse quesito de festa, essas coisas, porque meu foco era estudar, porque já tinha feito a primeira residência, não tive Sim, sorte, aí ingressei em outra, então já tinha essa experiência sim, de ter um olhar mais para frente. entendi, entendi. Então eu fiquei desde março de 2023 até novembro desempregada, e eu tinha feito a prova em 2021 do concurso, e eu fui chamada no final de 2023. Aí eu fui chamada para o concurso da FESaúde, de Niterói, e aí eu tô lá até hoje, já tenho mais de 2 anos e meio nesse serviço. Caramba. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse segmento que é a saúde mental, né? Com todos os seus anos de estudo, você viu muita coisa na teoria e hoje você vê na prática, né? O que que você não viu na teoria que hoje você vê na prática sobre a saúde mental das pessoas? Que eu não vi na teoria, que eu vejo na prática? Sim, no dia a dia. É porque, assim, Niterói é uma outra cidade, né? Então, Aham, cada cidade tem o seu modelo de sim, assistência. O que eu posso dizer é que no Rio de Janeiro tem muito mais CAPs e o cuidado que se dá para os pacientes e para com os profissionais, os trabalhadores, é mais igualitário, assim, não se coloca um sobre o outro. É entendi, isso que eu posso dizer entendi, sobre a diferença do Rio para Niterói. entendi. Por que que você acha, e eu também tenho essa percepção, ou se você acha isso, que as pessoas ainda têm dificuldade de falar sobre saúde mental no momento que a gente vive hoje em dia. Mesmo a gente ter passado o que a gente passou como sociedade, mesmo a gente estar conectado com isso aqui 24 horas por dia, da gente que atrapalha também a gente no dia a dia. E o que que você vê como. Por que que a sociedade ainda não consegue
enxergar. Inclusive tem agora uma nova norma reguladora, se não me engano, o nome é NR1, das empresas, que as empresas têm que se preocupar com a saúde mental dos colaboradores também, para não deixar, sei lá, burnout, qualquer coisa do tipo, que pode vir a surgir outras questões também no futuro para a pessoa. Então, por que a sociedade ainda não consegue lidar e falar abertamente sobre saúde mental? Mas você fala isso com relação à própria saúde ou com relação ao profissionalismo? Porque eu acho assim, existe o estigma, mas Aham, atualmente está tendo um boom de diagnósticos sim, de pessoas assim que muita gente inclusive pede para receber esse diagnóstico, que tá tendo assim, tá uma situação assim difícil, sabe, de sim, lidar, porque nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH. sim. Eu Então, acho que a galera não tá se travando para falar sobre saúde mental assim, de si não, sabe? não. Você acha que eles estão, talvez até possivelmente tendo alguns diagnósticos de forma incorreta, de repente? Sim, Falando, colocando, por exemplo, um TDAH na vida e não é nada disso. sim, acontece muito. Porque dependendo do profissional e dependendo da pessoa, também me corrija se eu estiver errado, ela pode, alguns sintomas podem estar muito Eu vou te ligados. dar um exemplo que estava até sendo discutido no Congresso de Saúde Mental da Abrasme, que foi lá em Vitória, no Espírito Santo, no início do mês de junho. Tem muita, isso na área infantil, Aham, tem muita escola que a criança tem um comportamento mais agitado, é mais, tem dificuldade nas notas, assim, de ir mal nas provas, né? E aí a escola fica mandando a criança para o CAPSI, uhum, querendo que o CAPSI cuide de algo que a escola tem que cuidar. Ou seja, já está sugerindo um diagnóstico para aquela criança, como se não fosse normal a criança ser agitada, como se não fosse comum de criança. Né? Ou então a criança está passando por alguma situação sim. dentro de casa, os pais se separando, brigas, Comendo açúcar pra caramba, sei lá. abuso Sim, infantil, e aí diminui as notas na prova, porque a criança não tá passando por situações. A escola, sim, em vez de avaliar isso e ir para uma assistência assim, de referência para a sim. criança, já querem mandar para o CAPSI. Eu espero e parto do princípio que existam os profissionais nas escolas, né? O psicólogo, eu parto desse princípio, que qualquer tipo de orientação nesse caso tem que dar pelo profissional qualificado. Não pode ser qualquer um na escola que vai falar sobre isso, sabe? Eu espero de verdade que as escolas tenham essa consciência, entendeu? Porque realmente, eu posso dizer que uma proporção na escola da minha filha, por exemplo, é uma proporção considerável comparado com a minha época, naquele mesmo momento que a minha filha vive hoje, sobre crianças com autismo, crianças com TDAH, e eu vejo a diferença de proporção tipo assim, eu não me lembro na minha vida acadêmica de ter colegas autistas na minha sala de aula, ou próximo, não me lembro, entendeu? Com TDAH, provavelmente o TDAH não era diagnosticado naquela época, a gente está falando de 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás. Então a sociedade talvez não tinha esse conhecimento para diagnosticar o TDAH como tem hoje. Mas eu não me recordo isso comparado com o que a minha filha tem hoje na escola, entendeu? De colegas ao redor, de tudo, sabe? Realmente é um número que eu reparo que ele tem crescido cada vez mais, entendeu? Como é que funciona a questão dos estágios? Você também supervisiona os estágios? Sim, quando eu passei no. Que eu fui assinar o documento para tomar Aham, posse, aham. um dos. Conta do concurso, né? Uma Sim. das obrigações atribuídas para mim era receber estagiários. A princípio seriam só estagiários da minha categoria, Uhum. mas depois que eu me tornei preceptora, que antes de mim quem era preceptor da Faculdade de Enfermagem e Saúde Mental era meu RT, meu responsável técnico de enfermagem. Uhum. Aí ele saiu da RT e pediu também para sair da preceptoria. Ele perguntou: Gabriela, você quer entrar no meu lugar? Você gosta? Tá buscando isso? Fazendo Uhum. concurso para isso? Eu falei: sim, eu pego sim. Só que quando eu me assumi enquanto preceptora, eu não recebi acadêmicos de enfermagem.
E aí, em contrapartida, a, a UF, a Universidade Federal Fluminense, ela manda os estagiários dela para os CAPs, né? Tem lá estagiários de serviço social, psicologia, Uhum. farmácia, odonto. E aí todos eles são preceptorados Aham. por um profissional do Sim. serviço. Só eu que não recebi estagiário de enfermagem e começou a vir uma galera da medicina, mas esses estagiários não tinham preceptoria. Entendi. As médicas do serviço não batiam os dias com os dias dos estagiários. Uhum. E aí eu conversei com a gestão do meu serviço, falei sobre acompanhar eles, já que eles estavam sem preceptor e eles estavam recorrendo a Uhum. mim para Uhum. poder tirar dúvida, Sim, claro. estavam se interessando pelo serviço, mas estavam Sim. desorientados. Não tinha direcionamento Então, de alguém, né? eu fui colocada para poder acompanhar eles. Mas deixando bem claro, né? Por que que eu acompanho acadêmicos de medicina? Porque a saúde mental, ela é multiprofissional. E qualquer profissional que trabalha no CAPS, ele se torna técnico em saúde mental. Então, assim, ele tem o seu olhar da profissão, que é o diferencial dele, Uhum. mas ele faz todos os serviços do CAPS. Não tem essa de enfermeiro, só faz Entendi. o que é competente do enfermeiro, o médico só faz o que é. Não, todo mundo realiza acolhimento de primeira vez, todo mundo participa da convivência, todo mundo realiza projeto terapêutico singular, realiza oficinas, que são um tipo de PTS, Aham. que ajuda o paciente a se distrair, a se reconectar com a Sim. vida. Então, é isso que esses acadêmicos que já têm o estágio de psiquiatria no Hospital Antônio Pedro Uhum. e nos ambulatórios de saúde Entendi. mental Entendi. recebem no CAPS. E aí eu fiquei então responsável por isso. Me tornei preceptora tanto de enfermagem quanto de medicina. Legal. E é importante essa experiência em várias frentes, sabe? Tipo, Sim, principalmente a frente de acolhimento, porque às vezes quando você tá. Primeiro que você tá fazendo um pouco do trabalho do colega, você tá aprendendo como o colega trabalha em outra área também, né? Então isso é importante. Quais são, dentro do CAPS, por exemplo, quais são as questões que vocês mais recebem de demanda de pessoas lá? Qual os tipos de questões neurodivergentes? O que vocês recebem mais para poder cuidar lá? a gente recebe muito. É porque é tanta coisa. É muita coisa. Agora, assim, o que. A gente pega muito caso de tentativa de suicídio, Caramba. decorrente de algum problema pessoal, de algum problema Sim, socioeconômico, afetivo. Então, a sim. gente procura Nossa. acolher e manter. Muitas vezes, né, nem casos de CAPS, porque CAPS é um lugar para atender transtornos mentais graves, Uhum. pacientes internados em longa permanência. Então, quando, por exemplo, é um problema como depressão e ansiedade, isso na rede de Niterói. Sim, A claro. gente, quando recebe no acolhimento de primeira vez, a gente encaminha para um ambulatório de saúde mental ou para uma policlínica, dependendo Uhum. do caso. Mas como muitas das vezes o paciente tenta suicídio, então a gente dá uma segurada, acompanha no serviço, e aí se estiver pronto, a gente encaminha. Então o que vem muito pra gente é tentativa de Caramba. suicídio, automutilação. Nossa. Sim, Você falar isso me surpreende porque é um assunto muito pouco falado, sabe? E por N questões, até questões de jornalismo, de notícias e tal, a gente tem poucas informações sobre as pessoas que estão com essa questão da saúde mental, onde é, acontece uma tentativa de suicídio, ou o nome que você falou agora? Mutilação, automutilar, que automutilação. também é algo. Uhum. E você falar isso é importante porque eu, particularmente, já recebi aqui, sei lá, centenas de psicólogos, psiquiatras, profissionais da saúde, e eu só escutei uma vez sobre a informação do suicídio, sabe? Tipo, o quanto isso é grave. E você falar que dentro do seu trabalho, uma das maiores questões que vocês enfrentam são pessoas que já tentaram praticar ou estão com essa tendência, enfim, isso é muito, eu acho isso muito grave, né? Mas Niterói, ela é uma cidade menor que o Rio Sim, sim. e não é tão evoluída
no atendimento a essa população. A gente só tem 4 CAPs só em Niterói. São 3 adultos, sendo que só um deles é 24 horas, funciona 24 horas, que é de álcool e drogas, Uhum. e um infantil. Então, assim, para uma população de Niterói, tendo só esses 4 CAPs e o hospital psiquiátrico de Jurujuba, então, assim, é mais difícil, porque é uma população muito grande para uma Sim, rede pequena. entendi. Caramba. Existe algum mito sobre o tratamento, por exemplo, sabe? O porquê das pessoas, porque é um serviço, me corrija se estiver errado, é um serviço público, né? Que a pessoa não paga nada, porque é do governo, né? E a pessoa vai lá no CAPS para poder ser atendida, correto? Uhum. Então, e a minha pergunta é, as pessoas têm esse conhecimento desse serviço na região, em Niterói, elas procuram, ou se tem pessoas que não procuram o atendimento por algum mito, por alguma questão interna. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, por até não ter aceitação sobre o próprio diagnóstico dela, sabe? Isso pode acontecer? Pode, pode. Mas é muito difícil. Hoje em dia, graças a Deus, todo mundo tem conhecimento, assim, de ter um serviço, assim, disponível para elas. É, Porque existem os ambulatórios de saúde mental, a clínica da família, sim, que lá em Niterói é chamado módulo médico de família. sim. Mas Eles não tem esse sempre. viés de saúde mental, clínica da família, né? Mas eles têm. É porque em Niterói não tem NASF. NASF é o Entendi. Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que tem no Rio. No Rio tem o NASF, que aí tem psicólogo, assistente social, nutricionista, e aí eles fazem os grupos de saúde mental deles. Niterói não tem isso. Mas no módulo médico de família sempre tem os profissionais que atendem e aí encaminham. E a gente faz um serviço chamado matriciamento, que todo mês, uma vez no mês, o CAP se reúne com diferentes serviços do módulo médico de família de cada território para discutir os casos dos pacientes que nós atendemos em comum. Então, se tem um paciente que ainda não passou pelo CAPS, mas os profissionais da clínica da família reconhecem, entendem que é um paciente que deve ser acompanhado em um CAPS, eles passam esse paciente para a gente nas reuniões. Entendi. E aí a gente faz assim uma busca ativa, tenta entrar em contato. A gente fica muito, nós profissionais, né? A gente fica Aham. muito interligado nesse sentido. Entendi, E os entendi. pacientes são orientados a procurarem o É um CAPS também é por um outro trabalho serviço da social muito rede. forte que vocês fazem, né? Sim. E muito importante também para as regiões que estão localizados, né? Uhum. Como é que funciona essa questão do diagnóstico, do acolhimento e vamos dizer assim, não sei se a gente pode usar esse termo, mas ou da alta, sabe? Existe um período que o paciente passa por vocês, um período X, onde ele faz um tratamento Y que já é prescrito para ele poder fazer, ou não, ou é algo aberto, a pessoa vai a hora que ela quiser, o momento que ela É quiser e vai assim. embora o momento que ela Sim, é quiser. assim, o CAPS é assim. É muito, muito. As pessoas devem perguntar assim, mas quantas vezes eu tenho que vir? A resposta é quantas vezes você precisar. Não, depende, é porque isso é traçado entre o profissional e o E o paciente paciente. dele, Então vocês combinam porque, direto com o paciente. sim, cada paciente tem uma referência, Entendi. e geralmente são sempre 2 referências, uma referência médica e uma referência multiprofissional, que aí desenham, mapeiam junto com ele o projeto terapêutico dele. Entendi. E aí pode ser N projetos terapêuticos ali, de acordo com a Sim, demanda. sim. Entendi. Pô, caramba. E a enfermagem dentro do CAPS, ela se aplica em qual situação exatamente? Olha, a gente faz o nosso serviço assim, voltado da enfermagem, que é administrar medicação, Sim. dar injeção, fazer avaliação assistida. Existem técnicas também de enfermagem lá. Tem Tem sim, técnica também. sim. E tem o trabalho que é multiprofissional, que aí todo mundo realiza, que é como, Ah, isso é muito que legal. são os acolhimentos de primeira vez, Sim. a convivência, as saídas, visita domiciliar.
Todo mundo faz visita domiciliar, que é a consulta em casa. Então, faz visita domiciliar para quem As se cadastra, para quem oficinas. se cadastra e vocês passam aí a visita domiciliar. Sim, Ou vocês vão batendo para Não, entender a não. demanda? Não. Não. A gente faz a visita e a busca, se for o caso. A busca também? Sim. Por Se precisar de exemplo, busca ativa, a gente vai então, essa atrás. é a minha pergunta. Por Não, é exemplo, uma porque. denúncia, por exemplo, de um maltrato, uma pessoa que tem uma questão, sabe? Uma pessoa que é neurodivergente e tem uma denúncia. Vocês vão lá para verificar Se alguma o coisa? Ministério Público manda, a gente recebe carta do Ministério Público, Sim. ofício, e a gente vai lá para poder. Quando eu digo denúncia, é denúncia de maus tratos, por exemplo, Sim, entendeu? sim. Então, é isso, assim. E a enfermagem é a única categoria que fica 24 horas Caramba. no serviço. Claro que tem os profissionais, assim, do dia, do plantão. Uhum. E tem as questões de atendimento à crise, que geralmente é a enfermagem que fica mais à frente para conter, medicar. Sim. É porque o momento de crise, ele deve ser o momento mais tenso de todo esse atendimento, né? Sim, Porque nunca se sabe o que que pode acontecer. E realmente a enfermagem ela tem que estar na linha, igual aconteceu na pandemia, estando na linha de frente, nesse momento vocês têm que estar na linha de frente também, né? Olha, eu achei bem. Eu realmente eu confesso que eu não conhecia o CAPS, não conhecia o trabalho. Eu achei muito importante para a comunidade ao redor, cara. Como é que as pessoas fazem? Eu vi que você, antes de eu entrar nesse detalhe da gestagem, eu vi que você falou sobre congresso. É uma área que se estuda muito a enfermagem, né? O que que você já fez e o que que você ainda pretende fazer em relação ao estudo para a área da saúde mental? eu tô tentando mestrado. Que legal, que legal. Com foco, com qual tipo? Já tem a tese ou não? Tenho. Eu quero estudar sobre o matriciamento em saúde mental. Matriciamento? Isso, que é a reunião que os profissionais da saúde mental fazem com os profissionais. Eu falei do módulo médico de família, mas também participam profissionais do ambulatório de saúde mental, da policlínica, de outros serviços da rede de atenção Uhum, psicossocial para discutir os casos dos pacientes, para ninguém ficar desassistido ou entendi. despercebido. Legal, legal. Eu quero me aprofundar mais nisso no Sim, mestrado. sim, importante, importante. Tem algum caso, é claro que dentro da sua produção não pode citar é, nenhuma nome, identidade de ninguém, mas durante essa sua trajetória, teve algum caso que te marcou muito, assim, profissionalmente e emocionalmente, de algum paciente? Emocionalmente. E agora é porque já tô com um tempinho de área, né? Eu me considero atuando em saúde mental desde 2020. Ah, é bastante tempo. 6 anos. Então, Nos últimos tempos, por exemplo. A unidade que você tá atende crianças também ou só adultos? é só adulto. Só Só adulto. adulto. E Atualmente. a maior demanda tá entre homens ou mulheres? E aí eu não fiz um levantamento. Não. Eu tô perguntando justamente para tentar entender sobre os casos, sabe? Tipo, você já falou sobre o maior caso, os Muitos maiores. homens. Eu acho É? que muitos homens. Muitos homens negros. Caramba. Sim. Poderia ter alguma explicação para isso? A maioria, grande parte deles, vive em situação de rua. E aí tá sem. Quando você tá, imagina, né, quando você tá numa situação de rua, você perde muitas referências de muita coisa, né? Você perde referência do básico. Sim, é porque são pessoas assim, não é que elas não tenham família, até tem, mas fica a maior parte do tempo na rua. Sim, aí perde a referência do básico, da água, do banho, sabe, do Sim, básico, né? sim. Da comida, do frio, um monte de coisas. Sobre algo que me impactou muito, eu me lembro quando eu estava na residência, que eu atuava na enfermaria ainda, do hospital Aham. universitário. E aí quando eu via alguma mãe de família se reinternando, aquilo mexia Nossa. muito comigo, Eu acho que eu já chorei em casos assim, só que não na frente de ninguém, né? Eu ia em algum banheiro e chorava pra É. ninguém ver, porque eu tava na residência, né? Então, Ah,
quando eu via as pessoas serem colocadas, assim, internadas no IPUB e a família não queria muito contato. Tinha momentos que, assim, toda semana um residente ficava responsável pelo telefone. E aí os pacientes no horário da saída, de ficar pelo pátio, iam fazer Uhum. ligação para os familiares. Então tinha paciente que ligava para o familiar e pedia para receber alta, para ajudarem ele a ver alta com o médico. Claro, eu não tomava conta da conversa, mas eu Sim. percebia, assim, que o paciente pedia e o familiar ignorava. Falava que não, que tinha que ficar, e o paciente chorava no telefone porque queria Nossa. sair. Então, era algo. Por isso que eu nunca quis saber de trabalhar na psiquiatria, por causa de coisas assim do tipo. Sim. Então, assim, o que mexia comigo mesmo era esse tipo de cenário. Esse cenário mexe demais comigo. Qualquer coisa que eu vejo alguém num momento debilitado, sozinho, eu já fico péssimo. E depois que eu tive filho, então piorou mais ainda. Eu fico. Isso pra mim também, assim, quando eu vejo senhores, senhoras, sabe? Isso mexe comigo demais. Por isso que eu não tenho a capacidade nem a coragem da profissão que vocês têm. Por isso que eu parabenizo muito, entendeu? Porque é uma profissão que tem que ser muito forte mesmo. Pra poder ajudar as pessoas, você por dentro tá chorando também com ela, mas por fora você tá estendendo a mão pra ela, né? Não, e eu tenho uma alegria muito grande quando eu vejo estagiários que estão se formando na faculdade de medicina e de enfermagem, muito ativos, muito interessados Sim. nos pacientes e querendo seguir, assim, terminar o estágio e falar que quer seguir na saúde mental, mesmo com todo barulho, com Uhum. toda situação de crise que acontece semanalmente lá no serviço, ou às vezes até diariamente, Sim. mas ter profissionais que querem psiquiatria e que por alguma situação que eu coloquei eles ali no serviço, alguma ação, isso acender ainda mais neles. É Caramba. muito Bacana. gratificante, é. Bacana. Eu quero perguntar sobre as suas redes sociais. Você é, coloca conteúdos lá também, que eu vi conteúdos que você foi no congresso, colocou também, Sim, né? Você pode divulgar suas redes sociais? Eu coloco na descrição do programa também. a minha rede social profissional Aham. é @enfermental. @enfermental. Beleza. Só que tem o tracinho, underline, tem dois. Enfer underline mental. Enfer, underline, underline, mental. Perfeito. Dois De qualquer maneira, underlines. para quem tiver dúvida, vai estar o arroba aqui escrito, só copiar e colar lá, que é o Instagram, né? E é Uhum, ali que você coloca os conteúdos do seu dia a dia do trabalho. sim. Eu queria pedir, Gabriela, para você fazer um favor para mim e para quem está assistindo a gente. Deixar uma mensagem que se esse programa, e assim eu espero, que ele atinja muitas pessoas, sejam profissionais da área da saúde, que não conheçam a sua área ainda, ou pessoas que estão passando por um momento emocionalmente difícil, sabe? Familiares de pessoas que passam por esse momento também, porque não é só a pessoa em si, quando tem algo difícil, né? Tem algum desafio relacionado à saúde mental, existe a pessoa e existe ao redor também, né? Os familiares e tal. Então, se você puder deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, que está passando por uma situação difícil, ou tem algum parente, algum ente querido, um conhecido também que esteja passando por alguma situação difícil relacionada à saúde mental, qual mensagem você pode deixar? Não deixa para mais tarde o que você pode resolver hoje. Perfeito. Estender nesse cenário ou fechar o olho É, é a pior opção, né? sim. Não ficar com medo, vergonha, de Sim, estigma, porque hoje em dia tem toda uma rede de sim, acolhimento. que legal. Não deixar de. Claro, tem o lado da fé, Sim, da espiritualidade, mas existem pessoas profissionais que estão ali para complementar. com Então, certeza, não fechar os olhos, não ignorar isso. com certeza. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Fiquei muito feliz de te conhecer. Quando você contou um pouco da sua carreira e um pouco do que você faz, eu me lembrei de um filme que eu adoro, mas tem muitos anos que eu não vejo, que se chama Patch Adams. Já viu esse filme? Não. Depois você assiste esse filme. Patch Adams é com
uma história de um médico que ele tem esse viés muito humano nele, de acolhimento, de tratar a pessoa pela pessoa, não pela doença, não pelo que ela tá passando, sabe? Esse filme é muito bonito. E eles fazem um trabalho muito focado no filme lá, né? Em pessoas com questões de saúde mental. Muito legal esse filme. Pat Adams é o nome do filme. É com o Robbie Williams, não é, Juninho? Acho que é. Com o Robbie Williams. Muito bom esse filme. Obrigado por ter vindo, de verdade. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo. Espero que esse programa atinja muitas pessoas para que as pessoas consigam conhecer esse trabalho legal que vocês fazem lá no CAPS, de verdade. Parabéns, Tá, parabéns mesmo. obrigado. Parabéns. Esse foi mais um Rota da Saúde podcast. Se você amou esse programa, assim como eu, não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal e seguir também a Gabriela lá nas redes sociais. Até o próximo. Tchau, tchau.